Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar aí a resolução dessa lista, né? Ficou faltando a número 5, 6 e 7, beleza? Então vamos lá. A número 5 fala o seguinte: quais conceitos sobre radiciação estão corretos? Para indicar que a raiz emésima de A é B, escreve-se raiz índice M, né? De A, que é igual a B. Perfeito, perfeito. Esse raiz emésima é porque ele não quis usar um número, não quis usar uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, tá? Raiz emésima significa que o índice é M. Raiz emésima de A, então raiz emésima do A é B, resulta em B. Perfeito, ok? No item 2 fala o seguinte: raiz emésima de A é igual a B. B chama-se raiz, M denomina-se de índice e A é o radicando. Perfeito. A raiz emésima de um número é chamada também de raiz de índice M desse número. Perfeito também. As três alternativas estão corretas. Então a resposta correta aqui, ó, é todas as alternativas estão corretas. Show? Essas são algumas definições que é bom que fique claro na cabeça de vocês, tá? As três aí. A 6, ele pede a forma mais simples da expressão abaixo é... Beleza. Então eu tenho aqui no número 6, vou colocar aqui no nosso caderno, ó. 6, a primeira eu vou chamar de letra A. Tá, raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 1. Beleza? Como é que eu vou deixar isso aí de uma forma simplificada? Eu tenho que fazer o que a gente chama de racionalização. Isso pode ser talvez uma novidade para vocês, mas aí a novidade a gente explica ela agora. Show? Então o que nós temos aí? A racionalização consiste em eu tirar essa raiz aqui do denominador. Quando eu tenho uma soma, né, uma raiz mais um número, a gente costuma multiplicar isso daqui pelo conjugado desse número. Marcos, mas o que é o conjugado desse número? Né? É o próprio número, ó, raiz de 3 e 1. Só que em vez de mais, eu coloco menos. Marcos, mas e se aqui fosse menos? Aí aqui você colocaria mais, tudo bem? E se eu multiplico no denominador, no numerador, eu também tenho que multiplicar pelo mesmo resultado. Pelo mesmo valor, vamos colocar assim. Marcos, mas aí você não está mudando a questão? Não, gente. Por quê? Isso tudo de cima dividido por isso tudo de baixo não dá 1. Um número dividido por ele mesmo não dá sempre 1. 10 dividido para 10. Se fosse, por exemplo, 10 dividido para 10, não dá 1. Beleza? Por quê? Porque os números são iguais. Raiz de 3 menos 1 e raiz dividido por raiz de 3 menos 1 também dá 1. Se isso tudo aqui é 1 e eu multiplico 1 vezes isso aqui tudo, não vai mudar nada. Porque se você pegar 1 e multiplicar por 40, por exemplo, vai dar 40, vai dar ele mesmo. Então quando eu multiplico por 1, não muda nada. Tudo bem até aí? Agora, nós vamos fazer uma propriedade que se chama propriedade distributiva, tá? Como é que eu faço isso? Esse raiz de 3, ele vai multiplicar os dois. Então eu vou escrever ele aqui embaixo, só para ter mais um pouquinho de espaço, tá assim, ó, raiz de 3 vezes, vou colocar um parênteses para ficar mais organizado, raiz de 3 menos 1. Isso no numerador, certo? No denominador, eu vou até fazer o denominador aqui para sobrar um pouquinho mais de espaço. Eu tenho raiz de 3 mais 1, vou colocar um parênteses para ficar mais organizado, vezes raiz de 3 menos 1. Tudo bem? E aqui eu vou fazer a propriedade distributiva. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, vocês concordam comigo que dá raiz de 3, vou colocar um parênteses para ficar mais organizado, elevado ao quadrado? Por que elevado ao quadrado, Marcos? Porque o raiz de 3 apareceu duas vezes. Por isso que eu coloquei ele dessa forma. Menos
porque é o sinal aqui, né? Se eu pensar que aqui é mais vezes o menos dá menos. E raiz de 3 vezes 1 vai dar o próprio raiz de 3. Por quê? Porque qualquer número vezes 1 dá o próprio número. Tudo bem? Aqui embaixo, gente, eu vou ensinar para vocês um caso de fatoração, mas eu não vou usar muito esse termo agora não. Eu vou usar o termo macete. Um macete para vocês. Quando eu tenho a mesma coisa, ó, raiz de 3 e 1, raiz de 3 e 1. Só que um é raiz de 3 mais 1, o outro é raiz de 3 menos 1. E eu estou multiplicando isso, um macetezinho que a gente tem é o seguinte, que o primeiro, é só você colocar o primeiro ao quadrado, menos, sempre menos, o segundo também ao quadrado. Isso é um macete. Tá? Mais pra frente a gente vai entender o conceito disso, que é um caso de fatoração. Tá, e agora, Marcos? Moleza. Quando eu tenho uma raiz e o expoente é 2, uma raiz quadrada, que quando não tem nada aqui é o 2zinho que está escondido. E o expoente é 2, eu posso cortar essa raiz com o meu expoente. E sobra só o que estava dentro. 3. Menos... Isso aqui não dá para fazer nada, vou repetir. Tudo bem? Esse daqui também é mole, né? Porque eu já ensinei aqui em cima. Eu vou cortar, ó. Vai sobrar só o 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Então isso aqui vai dar o quê? 3 menos raiz de 3, eu não consigo resolver isso. Porque eu teria que resolver a primeira raiz, mas aí eu não vou resolver, porque essa raiz não é exata, vai me dar um número irracional. E 3 menos 1, 2. Essa daqui é a resposta final, que em matemática ela é mais simples do que essa daqui. Tá? É uma convenção não ter raiz no denominador, e eu retirei ela. Ó. Tudo bem? A letra B, ela é bem parecida também. Vai ser assim, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 3. E aqui eu já fiz bem espaçadinho para ter mais espaço para a gente mesmo. Lembra que eu vou multiplicar pelo conjugado. Então, o conjugado de raiz de 3 mais 3 vai ser o quê? Raiz de 3 menos 3. Certo? Vou colocar aquele parênteses nosso para já deixar bem organizadinho. E aqui em cima vou colocar vezes. E vou multiplicar por quanto no numerador? Pelo mesmo denominador. Não pode ser diferente. Ó, raiz de 3 menos 3. E agora a gente vai fazer aquela nossa propriedade distributiva, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente já fez aqui em cima, dá raiz de 3 elevado a 2. Menos raiz de 3 vezes 3 eu não consigo resolver. Então eu vou deixar aqui esse 3, ó, 3 vezes raiz de 3, tá vendo? Eu não consegui resolver. Beleza? Sobre... Aqui a gente vai usar aquele macete ali de cima. Então vai ficar como? O primeiro ao quadrado. Menos, sempre menos, o segundo ao quadrado. Lembra que eu estou falando que é um macete, mas na verdade isso é um caso de fatoração. Nós vamos ver mais para frente. Show? Resolvendo isso, ó, vamos cortar aqui, sobra só o 3. Lembram? Menos. Isso dá para resolver? Não. Então, vou repetir. Sobre. Resolvendo aqui, ó, cortando, sobrou o 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Então vamos lá, no numerador fica 3 menos 3 raiz de 3. No denominador fica 3 menos 9, repito o sinal do maior e diminuo, menos 6. Então, esse é o resultado aí da letra B do número 6. Tudo bem? Vou deixar aqui assim para todo mundo ver, se quiser fazer um print. Tá certo? Aí agora eu vou virar a página aqui para a gente fazer a nossa última questão dessa lista aí, que é o número 7. Certo? O número 7, ele pede para a gente aí uma expressão numérica, não deixa de ser uma expressão numérica, certo?
só que com raízes. Eu vou colocar ela aqui, ó. Beleza? Então eu vou copiar aqui no meu caderno, porque fica mais fácil de ensinar para vocês, tá? Esse fio que vocês estão vendo aí é o fone de ouvido, que a próxima vez eu vou tentar dar um jeitinho de sumir com ele daqui, para não ficar aparecendo na chamada. Vamos ver se agora vai dar certo. Ó. Vamos lá. Número 7. Então eu tenho aqui, ó. Raiz de 18 mais raiz de 98 mais raiz de 200. Tudo isso sobre 2 raiz de 2 mais raiz de 8. Certo? Então, por exemplo, esses números aqui eu vou ter que fatorar eles, tá? Escrever eles de uma outra forma, né? Que eu consiga dar uma simplificada. Vamos entender. Primeiro eu vou fatorar aqui do lado, ó, 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, na verdade, isso aqui, esse 18 eu posso escrever ele como 3 elevado a 2, que apareceu 2 vezes, vezes aquele 2 lá elevado a 1, que só apareceu uma vez. Vou fazer o mesmo com o 98, ó. Por 2 vai dar o quê? 49. Por 7 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Vou apagar aqui porque eu gastei muito espaço à toa. Então aqui o que eu tenho? Em vez de escrever dessa forma com 98, eu vou escrever 7 elevado a 2 vezes aquele 2 lá em cima que apareceu uma vez só. Beleza? O 200, vou fatorar ele aqui embaixo. Ó, 200. Vamos lá. Por 2 vai dar 100. Por 2 de novo, 50. Por 2 de novo, 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. E aí eu vou juntar de 2 em 2. Ó. Então eu vou ter aqui 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes o 2 sozinho. Beleza? Ainda falta o 8 aqui, né? Ó. 8 por 2. Então eu vou ter 4 por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Juntando aí de 2 em 2 eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2. Então, na verdade, o 18 ele pode ser escrito dessa forma. 3 elevado a 2 vezes 2. O 98 também pode ser escrito dessa forma. 7 elevado a 2 vezes 2. O 200, 5 elevado a 2 vezes... E eu errei aqui, ó. 5 elevado a 2 é porque apareceu 2 vezes o 5. Aqui não é de novo 5 elevado a 2. Não foi o 5 que apareceu 2 vezes novamente. Foi o 2, né? Então, ó, 2 elevado a 2 vezes aquele 2 lá em cima. Agora tá certo. E o 8 pode ser 2 elevado a 2 vezes 2. É só você fatorar. Então, no lugar desses valores, eu vou colocar esses aqui. Já que é o mesmo resultado, então eu posso colocar. Então, vai ficar aqui, ó. Em vez de raiz de 18, vai ficar uma raiz de 3 elevado a 2 vezes o 2. Tá certo? Mais o 98, não vai ser mais 98. Vai ser o quê? 7 elevado a 2 vezes o 2. Certo? Vou pegar um pouquinho da minha raiz aqui. Mais o 200, que vai ser o quê? 5 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes o 2. Ó. Ok? Eu só, em vez de colocar os números que estão aqui, eu coloquei os valores fatorados. Só isso. Resolvi nada ainda. Sobre, esse aqui eu não fiz nada, porque o 2 não tem como fatorar. Tá? Então, 2 raiz de 2. Mais o 8 tem. Então, o 8 fica 2 elevado a 2 vezes 2. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou até pegar uma outra caneta aqui para tentar diferenciar aí na hora de aparecer para vocês a atividade. Ó, vou pegar uma caneta vermelha. Lembra daquela história aqui de trás
que eu cortei aqui o quadrado com a raiz e ficou só o resultado do meio, de dentro, é o mesmo raciocínio que nós vamos fazer aqui. Então, por exemplo, eu tenho aí, ó, esse daqui eu posso cortar a raiz desse expoente aqui, ó. Ou seja, esse 3, ele acaba ficando, vou colocar até de vermelho, ficando fora da raiz. Tá, mas e o que acontece com esse daqui de dentro, com esse 2 que eu não cortei porque não tinha expoente 2? Eu repito ele dentro da raiz, ó. Certo? Mas, qual que eu vou cortar aqui, ó? Esse expoente 2. O que vai sair da raiz? O 7, né? Que tinha o expoente 2. Então, ó, 7, certo? E aí esse 2 aqui, Marcos, ele permanece dentro da raiz. Mas, aqui o interessante, eu vou poder cortar, ó, esse e esse. Então, o que vai sair? O 5 vezes o 2. E esse daqui permanece dentro da raiz. Certo? Meu denominador agora, ó. Esse daqui eu não vou fazer nada, porque não tem nada para cortar. Esse daqui tem, né, ó. Vou cortar. Esse 2 aqui, ele vai sair da raiz. E o outro fica quietinho ali dentro. Tudo bem até aí, gente? Então eu coloquei de vermelho só para evidenciar mais um pouquinho para vocês. Agora eu vou copiar tudo de novo, mas eu vou conseguir resolver esse 5 vezes 2 aqui. Em vez de deixar 5 vezes 2, eu vou colocar logo 10. Beleza? Então o que eu tenho aqui, ó? 3 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 mais 10 raiz de 2. Isso tudo sobre 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Tudo bem? Agora, gente, eu vou poder juntar porque todos eles são raiz de 2. Então, por exemplo, é como se fosse 3x mais 7x. Já deu 10x. 10x que deu mais 10x, 20x. Só que não é x, é raiz de 2. Então, na verdade, quando eu somo isso tudo aqui, eu faço assim, ó, 3 mais 7, 10 mais 10, 20. Marcos, e o que eu faço com raiz de 2? Eu repito, ó, sobre. Embaixo pode fazer, no denominador pode fazer a mesma coisa, Marcos? Pode. Então, 2 mais 2 aqui, ó, 4. Mas o que eu faço com essa raiz de 2? Eu repito. Tudo bem, gente? Olha que lindo agora. Quando eu tenho um número no numerador e o mesmo número no denominador e os dois estão multiplicando, se eles forem iguais, igual tem aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 2, eu posso simplesmente, ó, cortar, porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Cortei, acabou. E 20 dividido por 4? 5. Tá aí o nosso resultado. Então, o resultado aí do número 7 é 5. Bonito demais, né? Vou colocar assim para vocês verem. E espero que tenha ficado claro. E é isso. Grande abraço a todos. Até a próxima.